Olá, chegamos ao episódio número 6 da série A Travessia. Mais uma vez, em mais um encontro, compartilhando capítulos profundos da minha história. Esse episódio hoje eu vou entrar no que é o alinhamento de verdade, simples, sereno o suficiente, né? A vida hoje sem soldas de trabalho forçado. No último episódio, eu abri em detalhes, então, né, como é que foi essa minha trajetória profissional nesses últimos anos. Então, vocês viram que muito anos antes do desenho humano, já tinha essa coisa do convite ali, né, no meu campo, por algum motivo, né, de todas a mecânica do projetor, de tudo da autoridade que eu me identifiquei, então, quando eu descobri o meu desenho, essa coisa de aguardar o convite foi algo assim que me conectou muito, assim, que tudo dentro do meu corpo, tudo dentro da minha célula dizia, ai, sim, é isso, né? Aguardar o convite, embora eu nunca iniciei, né? Mesmo quando eu dei o exemplo da padaria, eu não sei se eu estou sendo repetitiva, mas meu primeiro emprego, esse que eu falei com 15 anos eu fui, né, na padaria. Na verdade, muito antes eu já ganhava dinheiro das minhas vizinhas, inclusive dessa que tinha a padaria, a panificadora, porque eu ia lavar louça para elas depois do almoço. Então eu sempre fui de ficar na casa das vizinhas assim, quando eu era criança, e eu lavava louça para elas assim, a louça do almoço, e elas me davam um dinheiro ali, sei lá quantos que era na época. Então, já tinha havido o convite, né? Porque acho que da forma como eu falei ali, esse primeiro emprego parecia que eu tinha iniciado, mas eu não iniciei. Mas o que me exauria muito, então, era não saber quando o suficiente era o suficiente, né? Então, embora eu ter entrado em todos esses trabalhos através de um convite, então não houve resistência, então, o recurso, o retorno, o sucesso, né, digamos assim, é algo que talvez seja um mérito, não sei, talvez de vidas passadas, algo que eu fiz numa outra vida e, né, nessa vida as coisas acontecem nessa sincronia, mas eu me prejudiquei muito por não saber, né, quando o suficiente é suficiente e exercer tudo isso fora da minha mecânica projetora, mesmo o trabalho com os mapas, com a astrologia em si. Eu falei um pouco do desenho da minha mãe também, sobre o plexo solar, né? Acho que foi no episódio 4 e 5. Queria fazer outra emenda aqui também, porque eu mostrei, né, o desenho da minha mãe e falei o quanto foi, amplifiquei, né, aquela onda emocional toda, não só dela, do meu pai e de outras pessoas da minha família também. E há um tempo atrás eu estava na casa da minha mãe, né, e eu tive assim um um movimento no meu corpo. Porque no episódio 7 eu vou falar mais como é em termos visceral, o que é o condicionamento do corpo. Então, de momentos em momentos, a gente sente, né, o processo acontecendo no corpo. E tem alguns momentos assim que a gente sente que dá uma virada mesmo, sabe? Eu estava lá na casa da minha mãe com toda essa coisa do plexo, essa aprofundação do plexo e o estudo que eu tenho feito no plexo solar, que eu vou estar compartilhando na próxima série, que vai ser sobre 2027. Acho que o plexo solar é um centro que ainda segue em mutação e segue em mutação pelos próximos 1.300 anos. A gente tem muito ainda o que, né, evoluir em termos de consciência emocional. E eu comecei a me aprofundar nessa mecânica do plexo solar, e eu tava na casa da minha mãe um dia, e aí eu senti no corpo, assim, né, a informação. Eu amplifiquei o que ela sentiu, mas eu não amplifiquei ela, porque ela é ela, e eu consegui me ver, assim, separada da minha mãe, completamente diferente, embora somos ligadas, né, pelo DNA, pelo sangue. E ela disse uma coisa ali que foi assim, gente, uma desconstrução total, assim, de tudo que eu achava que eu conhecia sobre a minha mãe.
porque talvez nessa noite foi a primeira vez que eu olhei para minha mãe, não como minha mãe, não como essa relação emocional, mãe e filha, mas como uma geradora com quatro motores, né, de energia, e uma geradora capaz, né, de sustentar ali o seu próprio corpo, sua própria energia. A gente tava falando sobre alguma coisa do meu pai e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela, né? Eu falei, mãe, mas numa brincadeira. Eu falei, mãe, como é que você, né, aguenta ele há 44 anos? Porque eles ficaram casados 44 anos, né? E a minha mãe, ela é muito firme, assim, ela fuma, né? Ela é muito firme, o cigarro dela, ela me olhou assim, e ela falou assim: Eu nunca, você acha que eu ia abandonar o velho? E ela falou aquilo de uma força, de um feminino tão forte, tão consistente, tão correto naquilo que ela estava falando, de uma forma assim tão autoempoderada, assim, de uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, de uma pessoa que está naquela situação porque ela quer, não porque ela precisa, não porque ela depende, mas porque ela quer. E ali eu vi que eu estava totalmente errada na forma como eu via a minha mãe, porque até então, mesmo que inconscientemente, sei lá, eu achava minha mãe, aqueles julgamentos que a gente tem, né? Assim, porque eu não olhava ela como minha mãe, sim como a mulher do meu pai. Assim como eu, né, até eu fazia todo esse processo terapêutico, eu enxergava o meu pai como meu pai, como o marido da minha mãe, não como meu pai. E aí, naquele momento, quando ela falou aquilo, eu senti na aura dela aquela força geradora que sustenta os processos. Senti aquele canal 4037 assim, me inundando, e eu senti, assim, no meu corpo que voltou todo aquele sentimento, toda aquela coisa que eu tinha no meu plexo, aquela coisa parece que saiu, assim, desembolando. E eu senti no corpo, assim, no meu centro esplênico, lá no meu baço, lá no meu sistema imunológico a minha voz esplênica dizendo assim: se um dia você for metade do que a sua mãe é, você tiver metade da presença dela na vida, você vai ser uma mulher, né, poderosa. E ali eu voltei para o meu lugar e parece que ali naquele momento houve uma ruptura. E ali eu senti que foi um descondicionamento muito profundo do meu plexo, que eu senti na aura, estando na aura da minha mãe. É como se tivesse algo retornando, sabe? E eu tive uns momentos assim com meu pai também, que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Então eu só queria trazer essa emenda, tá? Isso eu vou estar falando, como eu disse, né, sobre como é no corpo, né, sentir no corpo o processo visceral. Mas como tá fresco ainda o assunto e agora eu já vou entrar, né, a gente já começa a se encaminhar aí pro final da série. Então eu queria ter compartilhado esse momento com vocês, que é muito interessante quando a gente vai sentindo, né, esses movimentos no corpo mesmo. Então, gente, eu estou num momento da minha vida que, depois que você passa por esse processo, como eu disse, do centro, e vai observando principalmente na sua família, as áreas do seu corpo, qual pessoa da sua família, né, com quem se identifica mais em 100%. Então, esses 3 primeiros anos, esses 4 primeiros anos, principalmente para o projetor, né, que a gente passa o projetor, na verdade, a vida descondicionando esse sacral. Vocês viram as coisas que eu disse ali sobre o sacral aberto, né? Como não é fácil para nós projetores, não só no sentido dessa pressão para o trabalho, mas como a pressão sexual, né, da intimidade sexual. E uma coisa que o projetor, ele sempre vai sentir, na verdade, os tipos não sacrais, isso inclui o manifestador e o refletor também, tá? Nós 3 tipos não sacrais. Isso não importa o ano que você esteja, porque eu tenho colegas que estão há 15, 20 anos no desenho humano, tipos não sacrais, e eles sentem, né, a mesma pressão que é
essa voz sacral dizendo que você deveria estar fazendo alguma coisa. Então, é impressionante, assim, porque até hoje, quando eu tenho tempo livre, quando eu tô no meu momento de descanso, quando eu tô com as coisas em dia, que eu tô só relaxando, ou se eu tô num período de melancolia, então um pouco antes de eu gravar a série, eu passei por um pico altíssimo de meses de melancolia para as pessoas que têm canais individuais no circuito individual. A melancolia, ela nada mais é do que uma ausência de criatividade, então a gente fica num tédio muito grande, porque a gente quer ser criativo, a gente quer colocar essa coisa, essa energia de mutação, de transformação no mundo, mas não tá ali, não tem criatividade. Então, isso é absolutamente natural para as pessoas com ativações no circuito individual. Então eu passei, né, por esse processo antes, e é muito louco, porque quando você tá, né, com tempo e você pode escolher o que fazer com o seu tempo, a pessoa que tem o sacral aberto, ela vai viver com aquela pressão de que o corpo deveria estar fazendo alguma coisa e a mente interpretando isso. Ai, você deveria estar fazendo alguma coisa, você deveria estar fazendo alguma coisa. A gente com sacral aberto, a gente pode ter 1 trilhão na nossa conta. A gente pode não precisar trabalhar nunca mais nessa vida, né? Para se sustentar, para obter recurso, e a gente vai lidar com essa pressão de que a gente deveria estar fazendo alguma coisa. Então isso é natural, né? Até hoje essa pressão ela tá lá, mas aí é como eu digo, né? Existe a diferença entre você reconhecer, observar, ler da onde está vindo o monólogo, né, do centro aberto, principalmente sacral, no nosso caso, e você não acreditar naquilo, né? Porque a pressão a gente vai sentir. Agora, agir, decidir, tomar uma decisão pessoal a partir disso, isso é outra coisa. Isso é o descondicionamento, né? Você não obedecer mais e não se identificar mais com essas vozes, né, das aberturas, achando que aquilo ali é você. Então, depois que a gente vai se acostumando com esse processo, e isso acontece depois do terceiro ano, tá, gente? Até o terceiro ano, é quase que impossível para a gente reconhecer essa voz do não ser, né, atuando e falar, ok, é o meu não ser, eu não vou operar a partir daqui. Até o terceiro ano, né, cada pessoa, de acordo com a tua mecânica, você vai sair iniciando, você não vai reconhecer, você vai sofrer com o processo de melancolia. O que eu tenho de cliente que está cheio de canais individuais, eu já expliquei 1 milhão de vezes para eles como que a mecânica do circuito individual funciona. Eles já estudaram um monte de outras fontes, e ainda assim, quando bate a melancolia ou o baixo da onda, para quem tem autoridade emocional, e a pessoa sai atrás de uma solução, ela quer resolver, e ela acha que tudo que está acontecendo na vida dela é em função porque ela tá mal. Então, assim, é normal a mente querer dar nomes, né, para esse processo melancólico, pelo processo da onda. Por isso, até o terceiro ano, né, não importa se a gente tem o plexo aberto ou definido, por razões que eu já expliquei para vocês quais, porque praticamente 8 bilhões de pessoas vão estar, então, sentindo a onda, se não é gerando, é amplificando, né? Então, a tendência é a gente querer justificar e resolver, e a mente dá nomes para isso, e aonde a gente sofre ainda mais, né? Por que que a gente sofre ainda mais? Porque a gente dá nomes, aí a gente tenta conservar isso, consertar isso, resolver isso, não funciona. A gente fica ainda mais amargo, mais frustrado, com mais raiva, mais decepcionado. E é um ciclo sem fim, até que a gente olhe, né, para isso depois do terceiro ano e fale: ah, ok, isso é um processo biológico. Aham, tá, hoje eu tô me sentindo assim. Ok, mas não é a minha natureza. Ah, esse centro aqui, isso aqui tá vindo dessa área do meu corpo. Ah, isso aqui tá vindo de uma pressão para eu falar. Eu não tô falando porque eu tô sendo perguntado, tô sendo convidada a falar. Eu tô querendo chamar atenção, minha garganta aberta. Então, do terceiro ano em diante, a gente vai observando esses efeitos
né, essas vozes, essas pressões todas, nós não ser de uma forma cada vez mais natural. Até que um dia você acorda e você fala, ah, é isso. E você realmente não começa mais atuar a partir dali. Por isso vale a pena, né, você experimentar e passar ano por ano. E depois, quando você completa, então, em 7 anos, né, então, o que que mudou para mim nesse período, né, nessa travessia toda, em todo esse processo, quando, depois do dia 18 de agosto de 2025, que foi quando eu completei oficialmente os 7 anos. Eu comecei a perceber que, para mim, essas questões de sobrevivência, mais onde eu vou dormir, o que eu vou comer, o que que vai ser do amanhã, para eu que sou esplênica, que estou aqui, que não há nenhuma forma de eu planejar o futuro. Para pessoa esplênica, não existe. Primeiro que nem existe futuro para gente. Então, todas essas questões realmente dos 6, 7 centros começou a ficar bem mais natural para mim. E esse reconhecimento também, né, dos centros abertos. E eu comecei a prestar mais atenção no alinhamento com o meu ambiente. Então, o como é importante, detalhes, por exemplo, que antes eu não via com tanta precisão, o lugar que eu vivo, próximo da onde que é, né? Se eu tenho cozinhas perto, eu comecei a conhecer com mais profundidade o que que é importante, onde é importante eu estar, não só aonde eu estou posicionada, onde eu vivo, mas o meu entorno também. Uma vez que eu sou um perfil 2/4, meia linha 4, a nossa vida praticamente, né, depende da nossa rede, né? A qualidade da nossa vida vai depender da qualidade da nossa rede de network que a gente tem. E isso não significa você ter uma rede extensa, e sim, né, da seletividade, das pessoas que realmente estão ali, no meu caso, projetora, as pessoas que realmente, né, me reconhecem. Então, tudo isso, depois que passa esse processo de sobrevivência e de ficar pensando em como você vai viver e tal, então você chega nesse alinhamento, né? Então, a travessia do corpo, esse processo dos 7 anos, entre os 3 primeiros anos, né, é tensão 220, alta tensão, né? A possibilidade da gente desistir é altíssima, tanto que tem pouquíssimas pessoas que realmente ficam no processo. Para isso que essa série existe, para que você fique, né? Que você seja um dessa minoria. E depois que passam os 7 anos, então, essas questões de sobrevivência, elas acabam ficando assim muito pequenas, quase que inexistentes. E isso não acontece só comigo, tá, gente? É assim, com todas as pessoas que eu conheço que passaram dos 7 anos do desenho humano, elas vivem, nós vivemos, né, de uma outra forma, porque a gente realmente aprendeu a confiar que o corpo ele vai alinhar, ele sabe, entende? O corpo ele já tem ali sua própria geometria, sua própria configuração. É como se ele fosse programado para chegar onde ele precisa chegar e encontrar quem tem que chegar com quem tem que encontrar. Assim como a natureza, os animais são programados. Um passarinho, ele voa numa árvore onde tem fruto, não é aleatoriamente, por acidente, entende? Os peixes encontram, né, seu alimento no mar, na selva, enfim, no reino animal, nada acontece acidentalmente. Há uma geometria que conecta tudo ali. Com nós acontece a mesma coisa. Então é mais ou menos isso que acontece depois de 7 anos, essa questão do trabalho, do dinheiro, como que ele vai chegar, do amor da tua vida e blá, 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 todas essas coisas. E você então começa a ter essa sensibilidade, essa qualidade, essa conexão com o lugar onde você vive. Porque a gente fica tão incomodados, né? A gente gasta tanta energia pensando, criando estratégias mentais de como a gente vai sobreviver, que a gente não olha ao nosso redor. A gente não tem nem um pouco de consciência para saber se a gente está correto no lugar, se a gente está respirando, se a gente está respirando bem, se a gente está dormindo bem, se a gente está realmente alinhado com o nosso ambiente.
o ambiente que eu vivo, ele é saudável para mim, né? Porque qualquer pessoa, isso independentemente do tipo, gente, nada acontece quando nós não estamos ocupando o nosso lugar no nosso ambiente. Então, ambiente é muito importante nesse processo. Então, se você já passou comigo ou não passou comigo, já passou com outro analista, não sei aonde você está no teu processo, reserve um investimento, tá, do seu processo de autoconhecimento para você fazer uma análise de PHS ou com a Méris Oliveira ou com o Cris Rabanos e se aprofunde nisso, porque isso é essencial para você poder conseguir, né, chegar nesse nível de alinhamento, porque a gente precisa estar posicionado, né? E o lugar para viver não é algo que acontece mentalmente. Eu contei a história para vocês. Vocês viram como eu vim parar aqui em Florianópolis. Foi um alinhamento. Hoje eu entendo assim, tudo faz sentido. Tudo. É, assim, todos os pontos vão se conectando, né, do motivo pelo qual eu vim parar aqui. E assim como o processo digestivo também. Então, a alimentação foi algo que eu lutei muito, né? Porque eu fui muito acima do meu peso. Então, por conta da história que eu contei para vocês, da minha adolescência, daquela vida louca e de balada, de droga, obviamente eu me intoxiquei muito, comia muito mal, né? Naquela fase ali dos 18 aos 22, saía das baladas, McDonald's, cachorro-quente. Então, assim, eu me comi muito mal até os meus 22, 24 anos. Me alimentei muito mal, muito tóxica, né? Assim, meu corpo estava todo intoxicado, tive muito problema com acne, tive outros problemas de pele também, ácido úrico, gente, olha, eu tive assim muitos problemas com alergia. E aí eu fui, obviamente, me cuidar, né? Procurei um médico, um nutricionista na época. Comecei a me cuidar, aí eu fui pra academia, né? Comecei a malhar, e aí eu fui me reconectando ali, né? Com essa coisa ali de se cuidar mesmo, né? Dessa forma tradicional, nutricionista e tal. E foi muito bom, porque ali foi um início de algo que eu nunca mais parei. E fui fazendo várias dietas, enfim. Depois cheguei no yoga, na medicina Ayurveda, que eu amo. A medicina Ayurveda é algo que, junto com a minha digestão, que é circunstância nervosa, então, para mim, comer falando, comer me movimentando, com atividades acontecendo ao redor, com barulho, é algo que é muito importante para eu digerir, né? A alimentação, para mim, no meu caso específico, existem várias outras, né, tipos de digestão. E eu fazia o oposto. Olhem como é importante isso, que até é um dos temas, né, que eu vou estar abordando e já entrando nele, inclusive, né, já que mais de tudo que eu sei sobre espiritualidade e todas as, né, os valores que eu tenho para eu seguir, sou cheia de carnal individual e como que eu vou compartilhar? Eu também aprendi na Cabala que eu tenho que compartilhar tudo, né, que a gente tem que compartilhar. Eu também tive que quebrar muitas coisas que faziam muito sentido para o coletivo, até eu chegar no desenho humano, mas não fazia sentido mais para mim. Então, teve um momento que houve uma ruptura para que eu pudesse seguir o meu desenho único, né, e alinhar com todas essas oportunidades que chegaram até mim. Sim, eu tive que, com muito respeito, é claro, deixar muitas práticas das coisas que, né, eu acreditava e admitir, assumir que eu acreditava, mas que na verdade não funcionava para trás, né? Então eu acreditava, me fazia bem porque eu me pertencia, me trazia um senso de pertencimento e fazia bem para muitas pessoas, mas para mim, individualmente, não, porque eu continuava amargurada. Então, a alimentação, por exemplo, foi uma delas, porque quando eu me tornei vegetariana, eu encontrei muitos problemas de saúde, tá? Eu só fui descobrir isso 2 anos depois, do quanto maléfico,
né, essa escolha estava sendo para o meu organismo, porque primeiro, né, por conta de eu estar meditando muitas horas e vivendo assim, né, naquele mundo de silêncio, e eu estava num processo bem profundo, né, espiritual, então eu comia em silêncio, devagar, né, sempre assim presente na alimentação. E tirei todo tipo de carne da minha alimentação, e aquilo foi me enfraquecendo. Então, quanto mais profunda eu ia ficando nas práticas, né, Ayurveda e do yoga que eu tinha adotado, mais fraca eu estava ficando, com menos energia, meu cabelo caindo, dores de cabeças assim descomunais. E aí, né, isso foi me prejudicando, eu fui voltando, até que um dia eu fui no médico e o médico falou, fiz os exames e tal, e uma deficiência de vitamina B12 gritante. Tava quase, assim, morrendo de falta de vitamina, porque nem suplementando estava sendo suficiente para mim. Então, nessa época eu já estava estudando desenho humano, mas eu não tinha ainda essa consciência do meu sistema digestivo. Aí até que a Meris, né, ela fez para mim o meu PHS e então eu nunca tinha ouvido falar até então dessa coisa da circunstância nervosa, de comer com barulho, de comer me movimentando, de ter estímulos ao meu redor. E quando eu ouvi isso, fez todo sentido, porque eu vi que meu corpo naturalmente fazia isso. Então, eu sempre gostei de comer com a mão, tocar comida, comer em pé, sabe, desse estímulo e tal. E eu sempre fazia isso naturalmente. Eu percebia que era um movimento involuntário do meu corpo. E quando ela falou aquilo, me veio assim, sabe assim, gente, quando vem um farol, eu falei, meu Deus, eu tô me matando, porque eu tô fazendo totalmente o oposto disso. Tô vivendo o oposto disso. Então, ali foi uma ruptura e eu comecei então, né, porque a forma como a gente digere, só um parênteses, tá? Como a gente digere a comida, é como a gente digere a vida, gente. Então, essa coisa da digestão no desenho humano não é só o processo digestivo trabalhando, né, para a comida processar e para o teu veículo funcionar, né, em termos de digestão, mas também isso tem um efeito direto no teu cérebro, no teu processo cognitivo, de como você digere a informação também. Então eu inverti. Então aquela pessoa que meditava, que rezava em cima da comida. Não, a gente pode rezar ainda em cima da comida, né? Agradecer a comida e tal. Mas que gostava de comer sozinha, que deixava o celular longe, longe das telas e tudo isso que é pregado, né, no mundo homogeneizado para o coletivo, não estava funcionando para mim, embora vá funcionar para muitas pessoas, porque vão ter aquelas pessoas que são o meu oposto no sistema digestivo, que é ambiente calmo. Então, essas pessoas é aconselhável elas comerem sozinha, sem barulho, sem estímulos externos. Então, sempre tem, né, assim como é o mundo, a vida, os dois lados. O desenho humano também, nós somos duais, né? Então, quando há um lado, sempre há outro lado. Então, talvez para você, sim, mas quando a gente vê, né, em qualquer lugar na internet, as pessoas falando, não sei o quê, come em silêncio, faça isso, faça aquilo, não funciona para todo mundo. E assim, o meu experimento, a minha travessia provou e se prova que hoje a minha saúde, gente, é incomparável à minha saúde que eu tinha há 6, 5, 4, 3 anos atrás. Então, tem acontecido o oposto. Então, depois do sétimo ano para cá, então a minha saúde só tem melhorado. E quanto mais para baixo, né, mais longe dos 7, pior era a minha saúde. Mais problemas cognitivos, digestivos eu tinha. Então, é impressionante, é incrível como realmente o experimento ele só pode ser validado vivendo. Você tem que viver ano por ano.
não tem como pular etapas, não tem como você ver, né, a consequência da travessia antes desse tempo dos 7 anos. Então, esse momento que eu tô agora é um momento em que eu vivo, né, essa experiência com o ambiente, assim, alinhadíssima com o meu ambiente, porque tudo acontece nesse ambiente aonde eu tô todos os dias. É engraçado, porque quando a gente está alinhada nesse ambiente, todos os dias eles parecem diferentes. Às vezes você está fazendo as mesmas coisas, né, todos os dias, mas para mim todos os dias eles são dias, é uma viagem, assim, né? Uma viagem na minha própria vida é o que o Ra dizia. Você senta como passageiro. Você não fica mais gastando energia no seu veículo tentando ser o motorista. A sua mente, né? A sua mente, ela senta no banco de trás e vai assistindo, entende? Você acaba sendo passageiro ali do teu próprio veículo. E você vai assistindo o teu corpo te levando aonde ele precisa, onde ele já é geneticamente programado para estar. E aí, a pergunta que eu mais ouço, né, principalmente quando a gente transmite a mensagem do desenho humano que é Love Yourself, né? Ame a si mesmo, em primeiro lugar. Ai, mas amar a mim mesma, né? Isso não é egoísta. E o outro? Gente, não tem como você amar outra pessoa se você não ama a si mesma de verdade, entende? Então, nos dias atuais, né, nós vivemos hoje num corpo que evoluiu, numa consciência que evoluiu, né? Então, o que que eu digo sempre para as pessoas que chegam no desenho humano? Vocês têm que estar dispostas a fazerem um download, um update, na verdade, né? Mas um download também da uma atualização de software. Por exemplo, quem tem iPhone, né, ou Android, quando atualiza o software, não tem como a gente é obrigado, no choice. Você tem que atualizar, porque senão teu celular vai bugar, não vai funcionar. Então, quando você chega no desenho humano, ele é como se fosse um último software, entende? Então, para você poder usar esse software, você não vai poder usar as ferramentas do que funcionava lá no outro. Você até pode, você vai respeitar, tem muitas coisas que continuam funcionando, não vai mudar, não é que o desenho humano ele vai anular, como acontece com a tecnologia, porque a tecnologia anula, né, o modelo anterior. O desenho humano ele não faz isso. Porém, o que ele oferece para nós, né, é uma tecnologia avançadíssima de todos esses sistemas ancestrais que funcionaram antes, que nos trouxeram, que nos guiaram no processo de autoconhecimento até aqui. Só que ele é mais robusto. Entende? Ele é mais complexo. E sim, para a gente poder usar, então, uma tecnologia de ponta, muitas vezes aquela outra lá, você não vai poder usar simultaneamente. O que eu estou querendo dizer com isso? A astrologia, para mim, é uma ferramenta, assim, gente, eu não sei o que seria da minha vida sem a astrologia e a numerologia e a cabala. E o yoga, né? Então, os chakras. Então, quando eu cheguei no desenho humano, é óbvio que eu me apaixonei por tudo isso, porque todos a síntese, né? Todos os conhecimentos que estão imbuídos ali dentro, por todos eu tinha passado, eu só não tinha o conhecimento do Xing. Mas todos os outros tinham sido, assim, ferramentas de curas profundas para mim. Só que no desenho humano, quando a gente entra, né, para essa evolução do ser de 9 centros e como a gente opera hoje, não dá para comparar de como o que a gente aprendeu, de como a gente se comportar, de como a gente se organizar tribalmente, socialmente, espiritualmente, como um ser de 7 centros. A gente já é outra coisa. Então, é isso que é importante, a gente abrir os nossos olhos e aceitar
né, de coração aberto, que o que funcionou por ser de 700 não vai funcionar por ser de 900. Porque se você for querer, né, viver como um ser de 900 e se comportar como um ser de 700, você vai bugar, você vai enlouquecer, o desenho humano vai enlouquecer a tua vida, porque ele é, sim, disruptivo em muitas coisas, principalmente quando se trata do comportamento social, de como que a gente tem que ser, de como que a gente tem que se comportar, do que a gente tem que fazer. O desenho humano é a ciência da diferenciação. Aonde eu quero chegar com isso? Os rituais que funcionavam, aquelas coisas que funcionavam, você vai ver que muitas coisas vão perder o sentido para você. Por quê? Porque o teu corpo ele vai ganhando autonomia. Não importa se você tem canais individuais, canais coletivos ou canais tribais, tua definição, se você é bipartido, tripartido, quadripartido, definição singular, não importa a tua mecânica. Com os anos, nesse período da travessia, você vai ganhando autonomia pessoal para você não depender mais de ninguém te interferindo nas suas decisões ou te dizendo o que é correto para ti, o que é correto para você comer, o que é correto para você estudar, o que é correto para você, quem é correto para você se relacionar, onde é correto para você estar. Porque a gente chega no desenho humano, gente, como crianças ainda que aprender um monte de coisa, aprendeu línguas, a gente aprendeu contas, a gente aprendeu sobre física, a gente aprendeu sobre tudo, menos a tomar decisões como nós mesmos. Mesmo ter autonomia na sua decisão pessoal, nas coisas mais simples do seu dia a dia, entende? Então a gente chega numa dependência tóxica da opinião sempre de alguém, se não é do sociedade, é do namorado, da amiga, do guru, do pastor, de qualquer coisa, entende? De qualquer pessoa, menos de você mesmo, de você confiar na tua autoridade, que o seu corpo tem uma autoridade, que essa autoridade tem que ser acessada e decidida sozinha. Todos nós somos concebidos para tomar nossas próprias decisões. Sim, continuam existindo decisões sociais. Se você é casado, vai ter as decisões que você vai tomar lá com seu parceiro. Se você tem uma sociedade, sim, num penta, né? Vão ter as decisões do penta. Mas para que a decisão do penta, né, esteja alinhada e leve o penta, né, leve o grupo de cinco, de duas pessoas ou mais para frente, né? O movimento ao futuro, você tem que estar alinhado. Individualmente, nós temos que estar alinhados primeiro, porque senão é uma consciência coletiva que ninguém sabe para onde que está indo. Ninguém sabe o que quer de verdade, porque não se conhece de verdade. Então, amar a si mesmo é você tomar decisões como você mesmo e bancar isso. Ah, é egoísmo, fulano não vai gostar, ciclano não vai gostar. Sim, não vão gostar. O que eu mais ouvi nesses 7 anos, o que eu mais ouvi foram amigos, pessoas próximas de mim, da minha rede, dizendo quanto que eu mudei. Eu ouvi pessoas me dizendo que nem me reconheciam. E sabe qual é a minha resposta? É que sim, que só que na verdade eu não mudei. É que quem elas conheciam, eu não conhecia. Eu não me reconhecia. Falei, eu mesmo não me reconheço porque aquela que vocês conheceram não era eu. E essa hoje é eu de verdade, mas era um eu que eu não conhecia. Então, a gente vai sim gerando essa autonomia, isso vai incomodar algumas pessoas, principalmente o projetor. Nós projetores, a gente vai ter que conviver, né, com esse olhar das pessoas de que a gente é diferente, não melhor, não pior, não é superior, não é inferior, mas a gente sempre vai ser, né, os isolados no sentido, né, de ser seletivo,
ninguém precisa se isolar, vou falar sobre isso no episódio 7 também. A gente não precisa se isolar para ter qualidade de vida, para ter qualidade na nossa rede de amigos, né? A gente não precisa se isolar para isso. Mas sim, a gente precisa ser muito seletivo, né? Uma coisa que eu percebi muito assim é, por exemplo, o nível de, de qualidade, de seriedade, de profundidade que eu tenho na minha guiança, no meu trabalho, que eu nem posso chamar de trabalho, porque os meus clientes, a maioria, né, quando eles me convidam, eu considero amigos, assim, porque eles abrem praticamente tudo comigo. Então, gente, às vezes eu finalizo uma sessão. E eu fico assim, tão, sabe, feliz com o sucesso, mesmo que a pessoa, né, esteja ali compartilhando um dilema, alguma coisa e tal. Mas por eu poder ter essa confiança, por eu ser uma pessoa para os meus clientes, que eles sabem que vai trazer uma visão com inteligência, né? Olhando para quem eles são, para o desenho deles, para a via dentro do desenho deles, e não um achismo, não uma coisa que eu acho que é melhor para a pessoa, mas orientar a pessoa lá dentro do desenho dela. E isso para mim é uma aventura. Então, toda vez que eu abro um desenho hoje, eu faço uma análise, é como se eu estivesse assim sentando numa montanha-russa com um cliente e a gente está indo ali naquele processo, sabe, juntos. E isso, consequentemente, na minha vida pessoal, óbvio que teve um efeito, sim, porque eu fiquei assim mais seletiva. Eu não tenho paciência para papo de comadre, por exemplo, né? Eu sei que muitas amigas minhas torceram o nariz, sabe? E falaram que eu mudei e não gostaram, sabe? Desse meu alinhamento. Por conta dessa seletividade, por eu não ter paciência mais, nem nos meus momentos de lazer, ter esse papo de comadre e falar, sabe, assim, essa coisa. Isso eu fazia quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos, 30 anos, entende? Realmente, quando alguém me convida para entrar na aura, para estar com a pessoa tem que estar aberta para receber o que eu estou vendo, porque não há um equilíbrio mais para mim. Não existe, eu não consigo ser eu mesma em um momento. Essa Jaque que está aqui com vocês agora é a mesma Jaque que está atendendo, é a mesma Jaque que está no café falando com o atendente do café, é a mesma Jaque que quando vai socializar toma uma taça de vinho. É a mesma Jaque. Eu sou sempre a mesma Jaque. Entende? É claro que de acordo com o trânsito do dia, tem dias que eu tô mais simpática, tem dias que eu tô mais azeda. Tudo depende do que está acontecendo lá no meu plexo solar, que é aberto. Mas, assim, não há um equilíbrio. Não há um equilíbrio. Eu não tenho como deixar, sabe, o meu arquétipo projetor em casa e eu não entrar na aura de alguém e alguém me contar alguma coisa ou pedir, né, para mim compartilhar alguma coisa e olhar para minha cara e querer que eu só escute, né? E se eu falo, se a pessoa me pergunta alguma coisa e eu falo a verdade, porque eu sou desenhada para confrontar, com esse plexo aberto, a pessoa se incomoda com a profundidade, fala, ai, dá para ser só a Jaque, amiga. Então não existe mais esse equilíbrio para mim, porque não tem essa questão de equilíbrio, tem quem eu sou, entende? 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aqueles que são, então, projetados, né, para estar nessa geometria, né, para estar comigo, eles vão me aceitar como eu sou, né? E hoje, inclusive, eu também aprendi, né, a lidar com as pessoas no sentido de o que eu falo, como eu falo, mesmo quando eu sou convidada, porque o que eu percebi é que com esse meu canal 81 inconsciente, as coisas saíam como um bisturi também da minha garganta, né? E muitas vezes de eu falar isso é muito típico do projetor, a gente levar a nossa orientação sem ser convidado. Isso é muito importante para nós projetores desenvolvermos essa sensibilidade de perguntar para a pessoa quando, né, alguém
tá nos convidando, tá abrindo algo pessoal conosco e, né, principalmente se essa pessoa for um gerador, você então fazer uma pergunta fechada para que essa pessoa possa te responder um sim ou não. Eu geralmente pergunto, né? Você está me contando isso por quê? Porque você só quer compartilhar ou você quer ouvir a minha visão pessoal sobre o assunto? Ah, eu quero ouvir sua visão pessoal sobre o assunto. Tá. Você está preparado para o que eu vou ouvir? Porque o que eu vou falar, eu vou ouvir talvez não é algo que vai te confortar, né? Eu vou te falar o que eu realmente tô vendo. Você quer ouvir? Ah, quero ouvir. Ou dependendo do grau, né, da verdade que vai sair dali, eu pergunto para a pessoa se ela quer com anestesia ou sem anestesia. Eu até aprendi isso com uma cliente, que ela, quando me recomenda, ela já avisa a pessoa que é sem anestesia. Ou seja, provavelmente vai doer, entende? Porque se a pessoa, ela tá me convidando para escutá-la, então é para que ela se alinhe. E muitas vezes, para a gente se alinhar, né, a gente vai ter que desalinhar com muitas outras coisas. Então, sim, gente, a seletividade, sabe, assim, algumas quebras de vínculos vão ser necessárias, principalmente pessoas que têm linha 3 no perfil. Não importa onde que está a tua linha 3, se ela é consciente ou inconsciente, você vai estar lidando com isso. Você principalmente vai estar lidando, né, com esses vínculos feitos e desfeitos. E esses ciclos fazem parte da vida, né? E aquelas pessoas que vão conseguir bancar também, né, a verdade junto com você, essas pessoas ficam. Mesmo elas não entendendo muito sobre desenho humano, não entendendo muito bem, alguma coisa lá dentro delas, é na célula, conecta também. Mas sim, gente, vocês têm que estar dispostos a deixar muitos rituais, muitas coisas que né, funcionou até então, mas que muitas vezes individualmente aquilo não funciona para você, para você. Agora, como que você vai saber disso, medir isso? É tua estratégia, é tua assinatura. É muito simples, é muito simples. Se aquilo que você está se apegando, as crenças, filosofias, valores, qualquer o que seja, né, regras, qualquer que seja sabe, aquilo que você está ligado, o ritual que você esteja ligado, a pergunta é: isso te traz satisfação? Sucesso, paz, se você for um manifestador, surpresa, se você for um refletor, se te alinha, né? Você sente que tua vida ela vai fluindo sem resistência? Ou você faz esses rituais porque é espiritualmente correto, moralmente correto, politicamente correto, porque tá lá no livro do Milagre da Manhã, tá lá no Bhagavad Gita, tá no Zohar, tá na Bíblia, tá no Testemunho de Jeová, tá no Joe Dispenza, tá na Louis Hay, Louis Ray, né? Tá onde? Isso realmente está te alinhando e você sente que o seu corpo está correto, que a sua vida ela está fluindo sem que você tenha que correr atrás das coisas, ou você sente resistência e se sente desconfortável, desencaixado e sente que algo está desalinhado na sua vida. Porque se você conhece bem o seu desenho, se você está nesse processo, nessa travessia, você está disposto, né, a realmente dar para o seu corpo, posicionar o seu corpo dentro daquilo que é correto para o seu desenho, você vai encontrar uma forma de você, sabe, se adaptar com essa nova forma de viver. É como eu disse, sem excluir. Eu não faço hoje 90% dos rituais que eu fazia. E eu tenho amigos, a minha rede, em todas essas linhas que eu passei, todas, eu continuo com os mesmos amigos. Inclusive, uma delas vai estar com a gente.
no que eu vou falar agora sobre o episódio 8, tá? Que eu vou falar no final desse. A gente tá chegando, tô chegando no final já, tenho uma novidade para contar para vocês. A Andrea, né, a minha amiga manifestadora, ela entrou no processo junto comigo, porque quando eu estava na Índia, que eu contei, né, daquela viagem lá que eu fiz e tal, a Andrea era minha amiga, a gente estava na mesma van indo para os Himalaias meditar junto, imagina, gente. Eu fui meditar nos Himalaias. Fui lá buscar, fui bem longe, um dos lugares mais longe do mundo, para ver se eu encontrava o meu ser. E ele estava o tempo inteiro dentro de mim e eu não sabia. E lá eu conheci o desenho humano e eu troquei com ela sobre o desenho humano, inclusive a gente entrou nesse processo juntas, porque hoje ela é analista do Big Five. Muito legal, né? Essa história. É muito legal. E a gente continuou, e ela continua lá nos Kirtan, né? Porque o marido dela, ele já foi monge da Self-Realization lá do Yogananda, que era o grupo que eu pertencia. Gente, mas eu deixei todas as práticas para trás, porque eu não conseguia mais, meu corpo não conseguia mais, e eu não me sinto culpada por isso, entende? E as nossas relações continuam, com ela, com ele, com o Matias, por exemplo, com o marido dela. Eu saí, né, do grupo, saí das práticas, mas os laços permaneceram. Então, vão ter sim aquelas pessoas que vão sair da sua vida e vão ter aquelas que você sai do ritual, mas os laços permanecem. That's the life, entende? Só que você tem que ter, assim, muita coragem. Você tem que ser muito você mesmo para você poder, assim, fazer isso de uma forma que você também não critique, entende? Porque vocês percebem que em nenhum momento eu estou criticando essa fórmula do 700. Eu estou trazendo aqui a consciência de que não funciona para todo mundo. Não funciona igual para todo mundo. Para algumas pessoas, muitas dessas práticas vai ter um efeito placebo, simplesmente porque não é correto, por ter o mecanismo. Para outras vai ser maravilhoso, entende? Por isso que nunca nada é para todo mundo. E quando a gente, então, né, conhece nosso desenho e questiona antes de você sair seguindo a manada, né, de fazer o que todo mundo está fazendo, falar, opa, mas isso realmente é para mim? E ainda se é, né, houve o convite, eu tô decidindo isso com a minha cabeça, tô indo atrás, né? Às vezes a manada nem é para você, né? E aí a manada ainda nem te convidou, é a manada errada, e você vê a manada passando, essa manada nem te convidou e você vai indo atrás da manada. Esse é o pior, e que infelizmente acontece com a maioria das pessoas. Com a maioria das pessoas, gente. É uma coisa muito louca isso, né? E com o tempo, então, vocês só vão vendo, sabe, gente, que o alinhamento, ele não é um lugar aonde a gente vai chegar. Não é uma meta que você tem que viver. É algo que acontece, é algo que é natural, que quando você vê, você já está alinhado e nem sabe como que o alinhamento aconteceu. Então, no próximo episódio, número 7, eu vou estar falando sobre como a gente perceber no corpo, tá? Quais são os, né, os sinais viscerais do seu corpo, de você perceber que realmente o processo de descondicionamento está acontecendo, que o teu corpo está mudando, os teus traços estão mudando, o timbre da voz é algo que muda muito durante os anos. Enfim, mais uma lista de coisas e eu quero encerrar, então, este episódio com um anúncio, tá? Então, o 7 eu vou falar aqui, tá? Né, dessa travessia, finalizando ali essa parte dos 7 anos. E o episódio 8 então, vai se chamar As Vozes da Travessia. Não é as vozes, é Vozes da Travessia. 7 pessoas contando comigo, porque comigo ia ser 8, mas aí uma pessoa não vai poder participar. Então eu senti que o campo, né, esse campo queria mesmo 7, que eu faço parte das 7. Mas a ideia inicial eram
7 pessoas, 7 clientes comigo, faria 8, completando meus 8 anos agora em agosto, né, da travessia, e o episódio 8. Então o oitavo episódio vai ser ao vivo, tá? No dia 14 de julho. Esse evento ele vai acontecer das 10 a 1h30. E vão ter 2 geradores, 3 projetores, um manifestador e um refletor ao vivo, compartilhando a experiência do processo deles. A maioria deles já passou do terceiro ano, tá? Tem 3 pessoas aqui que estão há 7 anos junto comigo, tá? Uma cliente, outra, não vou falar quem é, vou fazer suspense. E é gratuito, tá? Então vocês vão poder entrar ao vivo. Não precisa estar das 10 a 1h30. Eu, como host, né, vou ficar todo o evento. Cada participante vai entrar num horário, né? Então ele vai ser um evento retroativo. Então, quem quiser ficar o evento inteiro é bem-vindo, vai ficar gravado também. Mas o legal é que vocês vão poder fazer as perguntas ao vivo, tá? Para os participantes. Então, detalhes, eu vou estar anunciando no final do sétimo episódio. Eu vou postar também no Instagram, vocês vão receber no e-mail, na comunidade, enfim, vocês vão receber o acesso, tá? O link para fazer a inscrição, né? E receber o link de acesso para o dia. Mas as vozes da travessia vai ser algo bem impactante, acredito, porque esse campo se formou sozinho. Todas as pessoas que vão estar compartilhando, elas estão muito empolgadas de estar com vocês, de saberem que vão ter pessoas ali, né, que vão se beneficiar do experimento delas. E é isso, está o convite, anotem na agenda, tá? Se você não puder entrar às 10, você pode entrar a qualquer momento, né, do evento, desde que você entre no momento em que o convidado vai entrar, né? Que não entre no meio. Se você conseguir, né, entrar no começo, quando o convidado for falar por respeito, né, ao campo, para não ficar quebrado ali. Então, a cada meia hora vai entrar um convidado, tá? Vai começar às 10, 10h30 tem um convidado, às 11 tem outro, meio-dia tem outro, meio-dia e meio outro, 1h outro, e 1h30 encerra o evento. Cada convidado vai ter 20 minutos para falar, mais 15 minutos, desculpa, para falar, mais 5 para responder as dúvidas e as perguntas de vocês. E a gente tá todo mundo entusiasmadíssimo pro dia 14. E vai vir mais novidades aí, tá? Eu espero que no episódio 8 eu possa já anunciar a próxima jornada de desenho humano, mas eu ainda não sei, porque não depende de mim. Então, gente, tem muitas coisas aí para acontecer, mas um passo de cada vez, né? Por enquanto aqui eu tô aguardando os movimentos. Então, a gente se vê no episódio 7.